Há cerca de 1000 anos, a cada 4 habitantes de Portugal e Espanha, 3 eram muçulmanos. Hoje eles quase não existem mais na região, são apenas cerca de 0,5% da população. Veja agora o porquê. Começamos nossa história no início do século VIII, com a conquista pelo Califado Omíada do norte da África, também conhecido como região do Maghreb. Enquanto na Ibéria, o governo dos visigodos que controlavam a região estava fragilizado por disputas de sucessão e intrigas. Apesar da presença de diversos pequenos reinos na região, uma parte significativa do território ibérico estava sob o domínio dos visigodos. Esse grupo social seguia um sistema de monarquia eletiva, no qual um novo monarca era nomeado quando o anterior falecia, gerando instabilidade política. Em 710, após a morte do monarca Witiza, durante o processo de eleição de um novo soberano, Roderick, filho de um antigo rei, tomou o controle da parte sul do reino através de um golpe de Estado, exacerbando ainda mais as tensões políticas. Enquanto isso, a parte norte permaneceu sob o comando de Ágila, filho de Witiza, que se via numa encruzilhada política. Na busca por recuperar o território perdido, os apoiadores de Ágila solicitaram ajuda aos senhores do norte da África, os muçulmanos, que prontamente concordaram. No ano de 711, o governador omíada Táriq decidiu invadir a Península Ibérica. Milhares de muçulmanos invadiram o Estreito de Gibraltar, onde encontraram as forças do rei Roderick exatamente no sul da península, na conhecida Batalha de Guadalete. Um ponto crucial que moldaria o destino da região. Embora haja uma falta de fontes que relatem os eventos da invasão como um todo, sabemos que a Batalha de Guadalete foi decisiva e resultou na morte do rei Roderick, deixando um vácuo de poder e incertezas. A forma como o monarca pereceu permanece pouco clara, mas especula-se que a parte do exército se recusou a apoiar o rei e recuou o suficiente para permitir que os atacantes muçulmanos cercassem a parte combatente das tropas visigodas. Esta última parte foi então derrotada e Roderick foi morto na fase final da batalha, marcando o fim de uma era e o início de uma nova dinâmica na Península Ibérica. Agora, a porta estava amplamente aberta para Táriq e seus homens avançarem, desencadeando uma série de eventos que moldariam o futuro da região e reverberariam na história da humanidade. Na segunda metade do século VIII, toda a região, com exceção do reino de Astúrias ao norte, estava sob o controle islâmico. O próximo desafio, no entanto, era monumental: estabelecer uma administração coesa para governar essa vasta região, agora chamada de Al-Andalus. Apesar das diferenças religiosas e culturais entre os invasores e o povo ibérico, muitos membros da elite visigoda não demonstraram comprometimento com seu reino e estavam dispostos a fazer o que fosse necessário para se manterem no poder. Isso resultou em uma série de acordos intrigantes entre Omíadas e a elite visigoda, envolvendo alianças complexas e compromissos inusitados. Muitos cristãos começaram a se converter ao islamismo, não apenas por questões religiosas, mas também como uma estratégia para manterem suas posições sociais e políticas, marcando um período de transformações profundas na sociedade ibérica. Pelos próximos séculos, a Península Ibérica permaneceria sob o domínio muçulmano, testemunhando não apenas batalhas físicas, mas um intrincado jogo político e cultural entre as diferentes comunidades. Desde o Califado Omíada até o Emirado de Granada, a península ficou cada vez mais islâmica, moldando sua identidade de maneira única. No entanto, esse status era temporário, pois, como sabemos, em breve a Espanha e Portugal se tornariam sinônimos de cristianismo novamente, marcando uma virada intrigante na história da região.
Os habitantes cristãos da região não deixaram de lutar e pouco a pouco foram minando o domínio muçulmano em um processo conhecido como a Reconquista, que teve início nos séculos 8 e 9. Os primeiros reinos cristãos a emergir durante a Reconquista, no contexto da Península Ibérica, foram os reinos das Astúrias e de Navarra. O reino das Astúrias foi estabelecido no início do século 8, após a derrota visigoda na Batalha de Guadalete e a subsequente conquista muçulmana. Inicialmente, o Reino das Astúrias era uma entidade pequena e isolada nas montanhas do norte da península, fundada por Pelágio, um líder cristão que resistiu à ocupação muçulmana. Ao longo do tempo, o Reino das Astúrias se expandiu e deu origem a outros reinos cristãos na região. Outros reinos importantes que emergiram nesse contexto incluem Leão, Castela, Aragão e Portugal, cada qual desempenhando um papel crucial na Reconquista. Isso deixou uma porção relativamente pequena de terras ibéricas para os conquistadores muçulmanos e conflitos internos começaram a surgir dentro do emirado restante. À medida que a fortaleza muçulmana enfraquecia, os reinos cristãos, por sua vez, solidificavam suas posições, preparando-se para o próximo capítulo. Em 1469, Fernando de Aragão e Isabel de Castela, unindo-se em matrimônio, deram início a uma corrida para finalmente unificar as terras espanholas de uma vez por todas, desencadeando uma era de mudanças geopolíticas. Após convencer o Papa Sisto IV a declarar a planejada invasão como uma cruzada, os monarcas católicos, como eram frequentemente chamados, sitiaram a resistência muçulmana. A Inquisição Espanhola foi estabelecida em 1478 pelos monarcas Fernando e Isabel, com o objetivo de purificar a fé católica e suprimir qualquer forma de heresia, o que incluía a conversão forçada dos judeus e mouros. Em 2 de janeiro de 1492, o sultão do Emirado de Granada, Muhammad XII, finalmente rendeu suas terras aos reinos cristãos. E assim, Al-Andalus deixou de existir, marcando o fim de uma era. Mas, ao contrário do que parece, os muçulmanos não desapareceram da península do dia para a noite. No auge do domínio islâmico, havia mais de 5 milhões de muçulmanos na região. E mesmo que o número tenha diminuído bastante, os muçulmanos ainda eram cerca de 500 mil após a queda do Emirado de Granada. Isso porque, inicialmente, os reconquistadores cristãos optaram por demonstrar tolerância pela população tanto muçulmana quanto a judaica na Ibéria. No Tratado de Granada, assinado em novembro de 1491, 2 meses antes da saída de Muhammad XII da península, foi acordada a rendição muçulmana e estabelecidas garantias para a convivência pacífica. O tratado entre o monarca muçulmano e os reis católicos assegurou aos muçulmanos liberdade religiosa, proteção aos seus bens e propriedades, bem como a continuação do uso da língua árabe e a preservação de seus costumes e tradições. Além disso, houve considerações especiais para a pequena comunidade judaica. Porém, este tratado, no fim das contas, nunca foi executado de fato. Em março de 1492, os monarcas Fernando e Isabel promulgaram o Decreto de Alhambra, que determinava a expulsão de todos os judeus praticantes do reino. Aqueles que optassem por permanecer enfrentavam a obrigatoriedade de se converterem ao catolicismo, marcando um período de intensa mudança religiosa. Simultaneamente, os mouros remanescentes na Península Ibérica também enfrentaram pressões para se converterem. Em 1499, através do bispo Francisco Jiménez de Cisneros, a repressão se intensificou. Ele chegou ao Reino de Granada e começou a prender os nobres muçulmanos. Estes eram tratados com violência até se converterem ao catolicismo.
Estas conversões forçadas eram graves violações do Tratado de Granada, assinado em 1491. Os muçulmanos então se revoltaram e foram derrotados pelas forças do Reino de Castela. Em represália, foram dadas apenas 2 opções aos muçulmanos: o batismo ou o exílio. Esta medida provocou uma drástica redução na população islâmica nas terras espanholas. Contudo, este não foi o último capítulo das expulsões. No início do século XVII, o rei Felipe III da Espanha promulgou um decreto que visava expulsar todos os descendentes de muçulmanos do território espanhol, incluindo aqueles que haviam adotado o catolicismo. Neste período, a língua árabe já havia sido extinta e livros queimados durante o reinado de seu antecessor, Filipe II. Após esses eventos, ficou praticamente impossível dos islâmicos permanecerem na região. Neste período, o reino muçulmano do norte da África e o Império Otomano em ascensão se tornam opções viáveis para a fuga desses povos. A maioria desejava permanecer na Espanha, que havia sido sua terra natal por séculos. Mesmo depois do exílio, centenas tentaram voltar escondidos para suas casas, porém sem sucesso. Em 1614, o Islã já havia desaparecido totalmente da Península Ibérica. A população, que havia passado de 500 mil pessoas um dia, não existia mais. E afinal, qual a resposta para o desaparecimento da população islâmica da Ibéria? Esta resposta, com certeza, pode ser dividida em 2 partes. A primeira é que, após a Reconquista e a queda do reino de Al-Andalus, uma grande parte dos muçulmanos decidiu voltar para suas terras de origem ou então se converter ao catolicismo. E a segunda resposta é que os reis católicos e seus descendentes passaram a perseguir de forma cruel todas as religiões contrárias à praticada por eles. Com todas as medidas repressivas tomadas, nem mesmo o islamismo praticado em segredo se perpetuou na região. E se você gostou do nosso vídeo, se inscreva e comente aqui qual história você quer ver no canal.